Glória a Deus. Vamos estar orando mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, exaltamos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito, realizado em nossas vidas, e pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco, através, ó Pai, da pessoa preciosa do teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar com cada um de nós que estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Irmão, nós estamos, antes de eu começar a palavra, o Ministério de Louvor, nós estamos tirando 2 dias durante a semana para estar em oração e jejum. Deixei o último objeto por último, aí não deu muito certo, né? Mas nós estamos tirando ou a quarta ou o sábado para estar jejuando, né? E esse jejum é de no mínimo 12 horas na água, né? Alguns irmãos estão tirando mais, né, de 12 horas um dia, começando, um exemplo, às 6 da tarde, e aí só vai se alimentar nas 6 da tarde do outro dia, com o propósito de crescimento espiritual do ministério e da igreja também. Então, aqueles irmãos que desejarem estar participando do jejum, já se sinta convidado para estar jejuando ou na quarta ou no sábado, amém? Então, você já está convidado para estar participando em nome de Jesus. Essa semana nós estivemos orando segunda-feira, lá no posto Cimarelli, o posto da entrada. Na quarta-feira nós estivemos orando ali na praça, conhecida como Praça da Bíblia, à noite. Tivemos um grupo bom de irmãos ali. Na sexta-feira nós oramos de manhã lá no posto Planalto. Amém? E, irmãos, essa oração, nós fazemos oração toda primeira semana do mês, e eu acho que é o 2º ou 3º mês que Deus nos direcionou para estar orando fora desse espaço aqui, onde nós cultuamos, né? E não tem nenhum cunho político, né? Sexta-feira nós oramos, eu filmei, e aí eu postei, e alguém já me fez um comentário dizendo assim, é o fim do mundo, o que estão fazendo com a igreja? E aí eu perguntei à pessoa, você está falando do quê? Mas não tem cunho político nenhum, as nossas orações, nós estamos orando porque nós entendemos que a igreja ela tem que orar em todo o tempo, e não apenas nesse momento. E nós já oramos há muitos anos, já oramos há muito tempo, né? Mas parece que nesse período algumas pessoas acabam se atentando mais para isso. E durante a semana, enquanto eu estava orando e até pedindo a Deus uma palavra, né? Nós, muitas vezes, nós fazemos algumas coisas, e aí nós temos um texto bíblico que diz assim, o que a tua mão direita faz, que a esquerda não fique sabendo, né? Ou o contrário, não lembro direito qual que é a sequência. Mas o Senhor falando assim de que aquilo que nós fizermos não é que tem que ficar em oculto apenas, mas nós precisamos estar com o coração e com a motivação correta ao estar fazendo aquilo dali. Porque alguém diz assim, pastor, quando está jejuando não pode falar para ninguém, né? Será que é bem isso? Como que você hoje ficou sabendo que Jesus jejuou 40 dias? Se não tivesse falado para alguém, se não tivesse escrito, né? Então, a motivação, aquilo que nós fazemos, não deve ser para o nosso orgulho, não deve ser para a gente se achar melhor do que o outro, mas o que o Senhor até me direcionou
enquanto eu estava orando e pedindo uma palavra, é sobre nós manifestarmos. E uma diferença é você mostrar e outra coisa você manifestar. Manifestar aquilo que nós fazemos. Porque, irmãos, há algum tempo atrás, quando o irmão Fernando, no primeiro momento, chamou o pessoal do Ministério de Louvor para estar jejuando, alguém disse assim: pastor, que bom que o irmão ele tomou essa iniciativa, porque eu estava precisando de um empurrãozinho para mim estar me dedicando mais. E aí a pessoa começou a se dedicar mais e isso só foi aumentando, né? E aí outras pessoas também, ouvindo, decidiram fazer um pouco mais. Então, quando nós fazemos algo no Senhor, na palavra, pela motivação correta, nós precisamos compartilhar com as outras pessoas aquilo que nós estamos fazendo dentro da palavra e que está dando certo. Por quê? Porque nós glorificamos a Deus dessa maneira e nós incentivamos os nossos irmãos também a estar fazendo aquilo dali, né? Então, para você, às vezes, você fala assim: ah, pastor, mais 12 horas só na água é muito tempo. Começa com menos. Aí, depois de um tempo, você vai perceber que você vai conseguindo fazer até um pouco mais do que 12 horas, né? E aí você vai começar a ver os resultados, porque o jejum, nesse caso, todo jejum é bom que seja feito com propósito. Você precisa ter um propósito para estar jejuando. Você não pode jejuar sem propósito. Você precisa ter um propósito. E o propósito, no nosso caso, que o jejum é espiritual, não pode ser simplesmente emagrecer. Mesmo porque o jejum, só apenas um jejum não vai fazer você emagrecer, né? Mas ele precisa ter um propósito. E nós precisamos compartilhar aquilo que nós estamos fazendo e que o Senhor está nos direcionando e que está dando certo. Às vezes é uma atitude lá na sua casa, com os seus filhos, que você fez e deu certo. Se você compartilhar com alguém, pode ajudar um pai, uma mãe a estar educando o filho, a estar corrigindo o filho. Às vezes é algo que você fez na sua casa e deu certo no seu casamento, você pode o quê? Compartilhar, que pode estar ajudando outras pessoas também no relacionamento delas. Amém? Mateus 5:13, irmãos. Glória a Deus, encontrou aí? Até o versículo 16. Mateus 5:13 até o versículo 16. Acompanhe na sua Bíblia aí. Jesus, ele disse assim, essas palavras aí é de Jesus. Talvez na sua Bíblia essas palavras estejam em vermelho. Algumas Bíblias pode ser que estejam em vermelho. Diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade, situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para quê, irmãos? Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vamos ler mais uma vez. Vocês são o sal da terra. Ora,
se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Talvez na sua Bíblia está alqueire. Mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês, que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém? A palavra do Senhor diz, lá em João 8:12, Jesus ele disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo. Jesus ele disse, quando ele estava aqui, que ele era a luz do mundo, mas ele não é mais a luz do mundo como ele era quando ele estava aqui. Jesus passou essa responsabilidade para você, sabia disso? Jesus ele não é mais a luz do mundo, como quando ele estava aqui. E eu vou te mostrar isso. Lá no capítulo 9 de João, versículo 5, Jesus disse assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Em outras palavras, Jesus estava falando: olha, eu estou compartilhando, eu estou ensinando a vocês como se deve viver. E eu sou a luz do mundo. E ele diz: olha, enquanto eu estiver aqui, eu vou ser a luz do mundo. Só que depois, como no texto que nós acabamos de ler, ele passa essa responsabilidade para nós que somos os discípulos. Ele diz: agora, vocês são a luz do mundo. E vocês são o quê? O sal da terra. Vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, o tema da nossa palavra é isso. Você é a luz do mundo. Amém? Você é a luz do mundo. E, irmãos, não é sobre fazer. É sobre você entender a sua identidade. Jesus, ele não disse acerca de fazer. Ele disse sobre identidade. Ele disse: vocês são. Vocês são a luz do mundo. Você queira ou não, se você entregou a sua vida a Jesus, a luz do Espírito Santo já veio habitar dentro de você. E ele diz que nós somos o quê? O sal da terra. E o sal da terra, irmãos, aqui está o sal, ó. Eu trouxe um pouquinho de sal. Hoje o sal é muito barato. Alguém pode dizer: pastor, tá, até o sal subiu, né? Mas da época que esse texto foi escrito para hoje, irmãos, o sal é muito barato. Você sabe, quando você chega o final do mês, você trabalha, no final do mês ou no início do mês, você recebe o quê? O que você recebe? Salário. Você sabe por que você recebe essa palavra, salário? Porque em um momento da história, os trabalhadores, eles recebiam o fruto do seu trabalho em sal. Por isso a palavra salário. Imagina no final do mês ou início, seu patrão, né, chegar com um saco de sal para você e dizer: ó, está aqui, e está bem pago. Mas naquele tempo era. Por quê? Pelo poder do sal, né? Naquele tempo não havia geladeira, não havia meios de conservação artificial dos alimentos. Então o sal ele tinha uma importância tremenda. Por quê? Porque as pessoas, o sal ele servia para temperar a comida, mas ele servia e serve até hoje para conservar o alimento. Então se matava um animal e muitas vezes fazia o quê?
jogava sal na carne para que ela durasse mais tempo e pudesse ser usada. Então, o sal, ele tem, podemos dizer, o poder de temperar, o sal tem o poder de conservar. Você sabe, o sal ele tem o poder de fertilizante. Naquele tempo, eles usavam também o sal em pequenas medidas como fertilizante. O sal também, irmãos, ele era usado na antiga aliança para a consagração das ofertas. Os sacrifícios de animais, eles tinham que ser salpicados com sal. Por quê? Porque o sal, ele também fala de pureza. O sal, ele tem um poder de cura também, né? Tomara que ninguém tenha passado por essa situação. Mas os mais antigos, às vezes, corrigiam seus filhos e excediam na correção, e aí depois esse filho tinha que tomar um banho de quê? Salmoura. Para quê? Para ajudar na cicatrização dos ferimentos, algo terrível. Mas até hoje, se alguém, às vezes você corta o dedo, alguns têm o costume de pegar e colocar sal. Por quê? Porque o sal tem esse poder curativo também. E o Senhor ele está dizendo, olha, a igreja, ela é o sal dessa terra. A igreja, ela tem o poder de temperar as coisas. A igreja, ela tem o poder, irmãos, a palavra, ela nos mostra que o mundo, a cada dia, né, aquele que não teme o Senhor, a cada dia está de mal a pior. E a Bíblia diz assim que a igreja no mundo é que faz com que esse mundo não se apodreça de uma vez. Então, a igreja, o sal da terra no mundo é que faz com que a igreja, aliás, que o mundo não apodreça de uma vez. É como o sal que é lançado sobre uma carne e aquela carne não apodrece de uma vez. Jesus disse ele o quê? Vocês são o sal da terra. E se o sal vier a perder o seu sabor, ou se vier a se tornar insípido. A palavra sal é a palavra alas ou aras, né? Que é uma palavra grega para sal, né? E significa tudo isso que eu já falei. E essa palavra aí, que não sei se na sua Bíblia está aí insípido, alguma Bíblia está aí insípido. Uma outra coisa, irmãos, sobre o sal. Os orientais, quando eles iam fazer uma aliança, eles levavam sal. Eu vou fazer um acordo com o Fernando vem com um pouco de sal e eu venho com um pouco de sal também, para selar a nossa aliança. Você sabe por quê? Porque o sal, ele era símbolo de algo duradouro. Algo duradouro, então significava que a nossa aliança ia ser duradoura. Os orientais também levavam o sal para fazer isso. Então, a Bíblia diz que nós somos o sal desta terra. Mas tinha um tipo de sal, que era chamado sal de charco, que era um sal um pouco impuro. E esse sal, às vezes, ele perdia o poder de conservar, ele perdia o poder de temperar. E é por isso que o Senhor Jesus, ele disse, olha, se o sal perder o sabor, ele não serve para mais nada. O Senhor Jesus, ele estava dizendo o que para nós, irmãos? Olha, se a igreja perdeu o sabor, se a igreja perdeu o poder de transformar, não serve mais para nada. Se nós perdermos o sabor, se nós perdermos o poder de transformar, nós nos tornamos como qualquer outro grupo recreativo que tem aqui nesse mundo. Então, a igreja de Jesus, ela foi colocada aqui para transformar esse mundo. E quando muito não conseguir transformar todo mundo, mas não ser contaminada pelo mundo. Então, Jesus, ele disse, olha, se o sal perdeu o sabor, ele não presta para mais nada. Se nós como igreja, irmãos, perdermos a nossa identidade de cristãos, de servo de Deus,
Alguns gostam mais da palavra crente, né? Se nós perdemos essa identidade, não há mais esperança. Não há mais esperança. É o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui. Olha, se perdeu o sabor, já era. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando um discípulo de Jesus, ele perde o sabor, ele já não serve mais nenhum lugar e nem outro. E aí Jesus, ele nos diz aqui que ele somente servirá para ser pisado pelos homens. Por quê? Porque o sal que não prestava, o sal que perdia o sabor, eles eram jogados nas estradas. E aí as pessoas passavam nas estradas. Então, o sal que não prestava mais para conservar, para temperar, que não servia mais como fertilizante, esse sal, ele era jogado nas estradas. Então, quando se queria um sal que não prestava mais, esse sal ele era jogado nas estradas. E quem é que passava nas estradas? As pessoas. E aí Jesus, ele diz, olha, quando um discípulo, ele perde essa característica, ele vai ser jogado na estrada e servirá apenas para que as pessoas passem por cima dele. Pisado pelos homens, né? Como diz a Bíblia, a palavra do Senhor aqui. Aí eu trouxe aqui, eu vou mostrar assim para vocês não verem o nome, né? Como que se chama isso daqui? Fósforo, né? Alguém disse fósforo, né? Aqui está Paraná, né? Mudaram o nome do fósforo, né, irmão? Mas antigamente vinha escrito aqui, fósforo. Quem é do tempo que aqui estava escrito fósforo com PH? Tem alguém aqui desse tempo? Irmão Elton, tá velho, hein, irmão? Irmão ali também. Já tem alguns dias, né? E você sabe o que significa a palavra fósforo? Fala aí para o seu irmão. Mudaram até a cor da cabecinha do fósforo, irmão. Agora é verde. Que cor que era? Vermelho, né? O que significa a palavra fósforo? Fala para o seu irmão aí, seja um fósforo. Fósforo, irmão, significa aquele que traz a luz. Bonito, né? Luz, em grego, é fós. E fósforo significa aquele que traz a luz. Né? Eu achei bonito demais o significado dessa palavra. Né? E o Senhor ele está dizendo, olha, você é a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Irmãos, que o mundo jaz em trevas, isso não é novidade. Mas a igreja, ela precisa entender que ela é a luz do mundo. Nós não fazemos negócio como o mundo faz. Nós temos e devemos ter palavra. Nós não andamos como o mundo anda. Porque nós somos o quê? A luz do mundo. Nós não comportamos e não devemos nos comportar como o mundo se comporta. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo. Jesus ele está dizendo isso, que nós somos o quê? A luz do mundo. E ele diz assim, não se pode esconder uma cidade situada aonde? No alto do monte. Não se pode. E naquele tempo, irmãos, as cidades, essas cidades que eram construídas no alto do monte, elas eram construídas com uma pedra chamada um calcário branco. Então, essas cidades, elas eram cidades brancas, do calcário branco. E aí, durante o dia, o sol batia naquele calcário e resplandecia, iluminava. Durante a noite também, dependendo da lua, também clareava. E por essa cidade estar num lugar alto, qualquer fogo que se acendia, se via de longe.
Não sei se você já reparou que parece que, pelo menos eu penso assim, né? Parece que toda cidade é bonita quando a gente chega de noite, de longe assim. Por quê? Porque a gente só vê o quê? Só vê luzes, né? Só vê luzes. Então a gente fala, olha que cidade bonita, ainda mais se ela estiver num lugar alto, né? Porque ela está toda iluminada. E Jesus ele diz assim que a igreja é como essa cidade construída num lugar alto. Ela vai iluminar aonde ela vai estar, ela vai influenciar. Então Deus te colocou lá numa empresa, para quê? Para você ser luz naquela empresa. Ele te salvou e Ele iluminou, colocou o Espírito Santo dentro de você, para você iluminar aquele lugar. Para você iluminar aquele lugar. Não tem como se esconder. Não tem como se esconder. Uma hora ou outra vão descobrir que você é crente, e aí a casa caiu. Porque pode ser que o testemunho que você não deu até aquele momento vão começar a te cobrar. Porque as pessoas, elas cobram. Então não espere as pessoas cobrar uma atitude. Você é a luz do mundo, tenha essa atitude. Às vezes Deus vai te colocar numa empresa ou no setor público, né? Seja a luz de Deus naquele lugar. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Irmão, não tem como esconder que a gente serve a Deus. Eu espero que ninguém aqui esteja escondendo. Não tem como esconder. Ou eu sirvo, ou eu não sirvo. Tem o texto que o irmão leu aqui, que fala sobre isso lá no final de Malaquias, né, que aqueles que servem seriam mostrados. E aqui o Senhor ele diz, não tem como esconder. Se eu fiz um compromisso, uma aliança com o Senhor, não tem como esconder esse compromisso e essa aliança. E a Bíblia diz assim, não se pode acender uma lamparina. Você já assistiu aquele filme O Gênio da Lâmpada? Quem é que já assistiu? Esfregava e aí ele aparecia e 3 pedidos. Aquela lâmpada é essa lamparina. Quando fala lamparina aqui na Bíblia, é aquela lâmpada. Se usava muito naquele tempo e era ela, a maioria das vezes feita de barro. E dentro dessa lâmpada, você é uma lâmpada que não tem um gênio, né, dentro de você. Você tem o Espírito Santo, o óleo do Senhor. Dentro daquela lamparina, daquela lâmpada de barro, se colocava óleo. E aí, à noite, acendia aquela lamparina e pegava aquela lamparina e colocava no lugar mais alto da casa. E a maioria das casas, elas tinham um cômodo só. Então, colocava em lugares estratégicos, ou em um lugar estratégico, para iluminar todo o mundo da casa. Então, o Senhor, Ele está falando, olha, a igreja, ou a cidade como uma casa, a igreja precisa ser colocada em um lugar estratégico e ela vai iluminar todos da casa. Se você é o único que serve a Deus na sua casa, pastor, eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Você deve lá, você já foi aceso, você é uma lamparina que já foi acesa. Talvez até aquele momento, se você é o primeiro, só havia trevas, mas você entregou a sua vida, Jesus, o Espírito Santo veio, iluminou a sua vida, agora o Senhor quer te colocar no lugar alto. Para quê? Para você iluminar a luz de Jesus e iluminar as pessoas que estão na casa. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que não se acende. Pedir ajuda do Alisson agora, para apagar todas as luzes aí, Alisson. Aliás, ainda não. Os irmãos estão vendo essa vela aqui? Ela está fazendo alguma diferença nesse ambiente? Não. Agora pode apagar todas as luzes, irmão.
Isso. Deixa eu apagar mais uma ali, para fazer bastante diferença mesmo. Começou a fazer diferença? Isso. Se a gente apagar as luzes lá de fora, irmãos, ia fazer mais diferença ainda. Você vê como uma pequena luz, uma pequena vela colocada em lugares escuros, lugares de trevas, ela faz diferença. Então Deus, o Espírito Santo dele, ele salvou a sua vida em Jesus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus veio habitar em você, iluminou o seu interior. E aí o Senhor te levou lá para o seu trabalho, que muitas vezes você acha que é só um lugar de trevas. Aí Deus salvou a sua vida, iluminou e te levou às vezes lá para a sua família, que agora você começa a ver que é um ambiente onde as trevas estão reinando. Mas o que acontece? Ainda que existem trevas, agora tem uma luz que está brilhando. E as pessoas começam a ver essa luz. Ela começa a ver que agora você tem uma atitude diferente. Que agora que você entregou a sua vida a Jesus, você já fala bem menos palavrões. Que agora que você entregou a sua vida a Jesus, você deixou de se alimentar da fofoca. Agora que você entregou a sua vida a Jesus, até a sua maneira de vestir mudou. Você se comporta de maneira diferente. Agora que você entregou a sua vida a Jesus, você como esposa, você está começando a tratar o seu marido diferente. E as pessoas estão olhando, estão vendo isso. Agora que você entregou a sua vida a Jesus, você que é marido, as pessoas começam a ver que você está tratando a sua esposa diferente. Você que talvez antes de entregar a vida a Jesus tinha prazer em comprar e não pagar, agora você está voltando aos lugares onde você não pagou e você está conversando, e está renegociando e está tentando honrar os seus compromissos. E elas estão vendo que você está mudando. E aí daqui a pouco elas vão ver, olha, aquela pessoa é diferente, alguma coisa mudou na vida dela. E aí elas vão se aproximar de você e elas vão começar a perceber que foi a decisão que você tomou de entregar a sua vida a Jesus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ninguém acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto. Ninguém acende uma candeia para colocar debaixo de um cesto. Porque se colocar debaixo de um cesto, o que acontece? Se apaga. Então, às vezes, você já entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo iluminou, e se você tentar, irmãos, esconder aquilo que Deus está fazendo na sua vida, pode ser que vai se apagar. E aí, quando se apaga, nós temos que, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da promessa. E se apagar, nós temos que buscar o Senhor e fazer o quê? Pedir para Ele estar acendendo novamente a luz dele na nossa vida. Pode acender a luz, irmão. Então a palavra do Senhor diz assim, versículo 15: não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto,
mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. A minha oração, irmãos, é que Deus coloque você, porque você é o sal da terra e é a luz do mundo. Que Deus coloque você em lugares adequados. Às vezes, irmãos, por que Deus, Ele não permite que algumas pessoas alcancem lugar, às vezes, de proeminência? Às vezes, alguns cristãos não alcançam lugar de liderança. Às vezes você está lá no seu emprego há tanto tempo em um departamento e você nunca alcança um lugar de liderança. Porque talvez se você for colocado naquele lugar lá, pode ser que você não aguente a pressão e a sua luz vai se apagar. Então é melhor que você esteja aqui embaixo, talvez iluminando menos, mas aceso. Mas se você buscar a Deus e se preparar, Deus ele quer colocar você o quê? Em lugares mais altos. Para quê, irmãos? Para aumentar o seu limite de influência. Para aumentar o seu limite de influência. Então Deus ele quer que você influencie mais pessoas. Não apenas que você seja um influencer digital, né? Mas que você influencia mais pessoas com a luz de Jesus que está na sua vida. Aí Deus, Ele vai te colocar em lugares mais altos. Por quê? Porque Ele sabe que naquele ambiente ali existem pessoas que ainda estão em trevas e que eles só poderão ver a luz de Jesus através da sua vida. E o Senhor colocou a luz dele, o Espírito Santo dele, dentro de você. Então, olha aí o que a Bíblia diz, no versículo 15. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado. Repita aí comigo, o Senhor colocou o Espírito Santo dentro de mim, iluminando o meu coração para me colocar em lugares adequados para iluminar aqueles que estão nas trevas. Amém? Anote aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então o Senhor mesmo é que iluminou pelo Espírito Santo dentro de nós. Para quê? Para que o nosso coração fosse iluminado, para que nós pudéssemos iluminar a luz de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O Senhor ele está dizendo para nós, irmãos, Ele está dizendo ó, que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Você não foi feito para passar toda a sua vida nessa terra. A Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos. E a palavra do Senhor diz assim: se abstenham das paixões carnais. Irmão, nós nos convertemos, glória a Deus, Jesus entrou na nossa vida, começou a mudar a nossa vida. Mas não sei você, mas eu tenho muita coisa para mudar ainda. A Bíblia diz que tem paixões carnais que eu preciso me abster, que eu preciso renunciar, que eu preciso levar para a cruz todos os dias. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz assim:
que essas paixões elas fazem guerra dentro da minha alma. Nós temos uma alma, eu creio que nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo físico. Na nossa alma está uma guerra, na sua alma a Bíblia diz que existe uma guerra. O seu espírito, muitas vezes você quer fazer a vontade de Deus, você quer servir o Senhor, você quer orar, você quer ler a Bíblia, você quer jejuar, você quer falar de Jesus para as pessoas, mas lá na sua alma tem uma outra voz dizendo assim: não faça, o que vão pensar de você, isso, aquilo, outro. Às vezes os desejos carnais ainda falam mais alto. E a Bíblia diz assim: olha, eu preciso me abster. Assim como o jejum, eu vou me abster de alimento. O Senhor ele está dizendo: olha, se abstenha das paixões carnais. Se abstenha das paixões carnais. E o jejum, irmãos, ele vai nos ajudar nisso daqui. Por quê? Porque naquele período de jejum você vai estar ali, de certa maneira, domando o seu corpo, submetendo o seu corpo àquele propósito. Então vai acontecer o quê? As pessoas elas vão te convidar para comer, as pessoas vão te convidar para fazer uma coisa ou outra, vai surgir o alimento para você comer. Talvez você nunca vai receber tanto convite como você vai receber no dia que você ficar em jejum. Mas aí você vai ter que aprender a fazer o quê? Não, eu não vou me alimentar agora. Não vou me alimentar agora. E aí você falando não para aquilo que é natural e que em si não é pecado, porque talvez depois de algumas horas você vai voltar a comer, você vai disciplinando a sua alma para quando chegar aquela paixão carnal, pecaminosa, aquela vontade de fazer umas coisas que desagradam a Deus, você já está mais forte e diz o quê? Não. Eu já consigo dizer não. E a palavra do Senhor, ela diz isso. E a palavra do Senhor continua dizendo assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando as vossas boas obras. Irmãos, a Bíblia está dizendo que aquele que não serve a Deus, ele está observando como você anda, você que diz que serve. Então ele está de olho em você. Querendo ou não, as pessoas estão de olho em nós. Né? Pastor, agora como é que eu vou andar agora? Não, ande tranquilo. Talvez em alguns momentos você vai tropecar, cair, levanta e continua andando. Ah, mas e se eu errar? Errar, levanta e peço perdão e continua andando. A diferença nossa não é que nós não erramos. A diferença é que quando nós erramos, nós levantamos, pedimos perdão e continuamos a caminhada. Então não é quando eu digo as pessoas estão olhando para o que você está fazendo, não é para você entrar em modo perturbado agora. Não, fica tranquilo. Procure fazer a vontade de Deus. E quando eu errar, levanta, pede perdão e continua andando. E a palavra do Senhor diz assim: observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então as pessoas elas vão olhar e falar: não, eu posso até não gostar do fulano, não ir com a cara dele, mas ele não é tudo aquilo que eu disse que ele é. Tem alguma coisa diferente na vida dele. Filipenses 2, 14 e 15 diz assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, eu vou ler o versículo depois, a Bíblia está dizendo assim, que quando eu fico murmurando e contendendo, a luz vai apagando. Então, às vezes a pessoa ela só murmura, só reclama, só contenda, né? Nada tá bom.
Nada está bom em casa, nada está bom na esposa, nada está bom no marido, nada está bom na igreja, nada está bom nos irmãos, nada está bom no pastor, nada está bom nos governantes, nada está bom em lugar nenhum. E essa pessoa olha no espelho e também não encontra nada bom. Um cristão desse vai se apagando. A Bíblia diz, olha, fazei tudo sem murmurações nem contendas. O Senhor Ele está dizendo para mim e para você o quê? Largue de reclamar. Largue de ser murmurador. Você vai fazer uma coisa ainda que você não gosta de fazer, não é para murmurar, não é para reclamar. Porque se fosse só para aquilo que eu gosto de fazer, ninguém murmura fazendo o que gosta de fazer, né? E a Bíblia está dizendo, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. A Bíblia está dizendo, olha, só tem um jeito de viver como filho de Deus, agradando a Deus no meio de uma geração corrompida e corrupta. É sem murmurar, sem reclamar. Mas às vezes o que acontece, irmão? O Senhor Ele coloca eu lá numa empresa para ser luz de Deus naquela empresa. Eu sou o primeiro a murmurar. Eu sou o primeiro a reclamar, né? Às vezes o proprietário fala, olha, vão ficar mais 15 minutos. Eu sou o primeiro a levantar uma bandeira e já falar contra e tal, e aquilo dali causa contento. Aí eu não vou ficar, se fosse você também não... Então a pessoa está sempre murmurando, causando contenda. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo, olha, pare com isso. Pastor, mas e se eu não gostar? Com toda educação e respeito, vai lá na pessoa, chama ela para conversar, ela diz, olha, hoje eu não posso ficar mais 15 minutos. Eu já tinha um compromisso, eu tenho que ir embora. Não vai gerar uma confusão, uma guerra num ambiente. Então, as pessoas, a Bíblia diz que filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. A Bíblia diz assim, na qual vocês resplandecem como luzeiros no mundo. Como luzeiros no mundo. Então o Senhor Ele está dizendo para cada um de nós, não murmure, não reclame. Pastor, mas eu não gostei. Vai orar, vai falar com Deus, vai pedir direção de Deus para aquilo dali, e Deus vai te dar a direção. Você não crê que Deus fala? Então Ele vai falar o que precisa ser feito, o que precisa ser direcionado. E o versículo 16, para encerrar, e eu já convido os irmãos do louvor, aliás, pode ficar aí, irmãos, por enquanto. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens. Irmãos, Jesus ele está dizendo assim, você tem que brilhar. Você tem que aparecer. Mas aí, brilhar e aparecer, segundo Jesus, irmãos, não é segundo o mundo. Segundo o mundo, brilhar e aparecer se chama ostentação. Ostentação. Então a pessoa vai às vezes comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não gosta. Isso é ostentação, é quem quer aparecer, né? Repetir, né? Comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não gosta. E depois ficar perturbado, porque a fatura vai chegar. E a palavra do Senhor, ela está dizendo, olha, nós precisamos brilhar. Assim brilhe também a luz de vocês. Quem aqui tem luz? Deus colocou essa luz, é o Espírito Santo. E o Senhor está dizendo, olha, você precisa brilhar, sua obra precisa aparecer. E como é brilhar, segundo Jesus está falando? Deixa o Espírito Santo usar a sua vida.
Deixa o Espírito Santo direcionar a sua vida. O Espírito Santo colocou, no mínimo, um dom espiritual para você, para ser seu. Então, deixa ele usar a sua vida. E aí, o que vai acontecer? As pessoas vão ver a obra de Deus através da sua vida. Daqui a pouco, Deus vai estar te usando para consolar alguém, para orar por alguém, para estar aconselhando alguém, para estar dando uma palavra para alguém, e aquela pessoa vai falar assim: olha, eu nem... Como que o fulano sabia que eu estava precisando de uma oração, precisando de uma visita, precisando de um aconselhamento? Como que ele sabia? Ele não sabia. Mas o Espírito Santo, que sabia, usou a vida dele, daquela pessoa, a sua vida, porque você era a lamparina que estava mais perto. A lamparina que estava mais perto. Então Deus, ele quer usar as nossas vidas nesses vários ambientes. Mas você já reparou que às vezes Deus quer usar a gente como lamparina? E aí a gente se recusa. E Deus encontra outra lamparina? Eu, infelizmente, tenho esse testemunho. Alguém estava passando por uma situação, eu nem sabia, o Senhor falou assim, olhei para aquela pessoa, o Senhor falou assim, volta lá e fala com ele. Falei, mas isso é coisa da minha cabeça. Aí o Senhor fala, não, volta lá e fala com ele e ora com ele. Falei, mas... Aí você olha para a pessoa com cara feia, cara amarrada, você fala, eu vou lá nada, parece até dando um sorriso, né? Aí você não vai lá e não fala nada, ou às vezes você vai lá e conversa, mas não chega onde Deus queria que você chegasse. Aí você vai embora sem falar, sem orar, sem nada. Aí passa alguns dias, chega um outro crente perto de você, animado. Olha, eu estou animado, por quê? Não, porque Deus falou comigo, Deus usou a minha vida. Aí você fala, você fica legal. Então conta para mim. Ah, não tem fulano, na hora que fala fulano, você já lembra. Você já pensa assim, era para ser eu, esse testemunho era para ser meu, né? Mas não foi. Aí a pessoa fala, não, é que o fulano estava assim, eu passei perto do fulano, o Senhor falou para mim orar por ela, por dar uma palavra para ela. E aí eu fui lá, e quando eu falei que o Senhor tinha falado, já começou a chorar, e eu já chorei também, e me abraçou, e eu abracei, já orei, aquela coisa. E aí você fica olhando aquele testemunho, às vezes nem dá de dar glória a Deus, né, irmãos? Porque sua cabeça só fica pensando, o quê? Era para ser eu. Mas a lamparina não foi obediente, Deus teve que ir atrás de outra lamparina, né? Mas que nós sejamos obedientes, assim como eu tenho um testemunho, eu tenho outros testemunhos também, aonde quando eu ouvi a voz de Deus, e Deus falou e ministrou, aí eu fui ver o que Deus queria fazer, né? O que Deus queria fazer. E quando a palavra do Senhor diz assim, irmãos, que assim brilhe a luz de vocês, o negócio não é com você. Pastor, Deus me fez para brilhar, né? Não, o negócio não é com você. Você só é um instrumento que Ele vai usar para alcançar os propósitos dEle, né? O negócio é com Ele, com o propósito dEle, não é com você necessariamente. Você faz parte do processo. Você é um instrumento precioso no processo, mas você não é o personagem principal dentro do processo. É o Espírito Santo que é a pessoa principal dentro de todo o processo. Nós somos o quê? É como se nós fôssemos coadjuvantes, né? Mas o principal é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o principal. E é por isso que quando Deus usa a nossa vida, e aí a gente percebe que é Deus fazendo, e a pessoa fala assim, começa a te elogiar, você já tem que fazer o quê? A glória é dele. Olha, foi o Senhor que fez. Confie no Senhor. Não confie
em mim, confie no Senhor, porque foi o Senhor que lembrou de você e usou a minha vida para alcançar você. Não olha para mim, né? É o Senhor que fez. E aí a palavra do Senhor diz assim: quando as pessoas elas veem as nossas boas obras, elas glorificam o que, irmãos? O Pai de vocês que está nos céus. E aqui quem é pai e mãe, você que é pai e mãe, você já chegou em algum lugar e aí alguém falou assim: você que é o pai do fulano, né? Você que é a mãe do fulano, mas o fulano é tão inteligente, o pai já vai o quê? Meu filho. Mas o fulano é tão educado, aí você já vai o quê? Meu filho, né? Ah, mas o fulano, ele... Ah, o fulano, ele é A gente que é pai vai ficando alegre, feliz, né? Por quê? Porque é o seu filho. Mas imagina, aumenta só um pouquinho o retorno aqui, irmão. Agora imagina alguém chegando dizendo: você que é o pai daquele fulaninho? Ah, não, o seu filho é terrível. O seu filho, o dia que ele não vem na aula é uma paz. Eu consigo dar aula, né? Ah, porque o seu filho é mal educado, só fala palavrão. A gente como pai vai ficando como, irmãos? É horrível. É horrível. A gente fica triste, a gente fica envergonhado, né? A gente fica, se tiver gente perto, dá vontade de cavar um buraco e entrar dentro. Mas a Bíblia diz aqui que nós temos que fazer boas obras, glorificar a Deus, né? Na verdade, brilhar a nossa luz. Para quê? Para que as pessoas vejam. Fala para o seu irmão aí, as pessoas precisam ver você brilhar. Mas isso, irmãos, a gente tem que estar banhado em humildade. A gente tem que estar banhado em humildade, porque tem gente que Deus não pode levar um pouquinho, ele já acha que está numa posição de pisar de todo mundo. Deus não pode usar um pouquinho que ele já acha que é, né, um querubim ungido. Então, a gente tem que brilhar as nossas obras, mas a gente tem que estar banhado em muita humildade. Fala: Senhor, eu estou aqui, o Senhor pode me usar. E quando Deus te usar, irmãos, corre lá para o seu quarto secreto e fala: Senhor, obrigado, mas eu sei que eu não mereço, eu sei que é o Senhor, eu sei que é a tua graça, eu sei que é o teu poder, eu sei que o Senhor precisa trabalhar mais na minha vida, eu sei que eu preciso ser mais trabalhado pelo Senhor, mas obrigado por o Senhor ter me usado nesse dia. E a Bíblia diz assim: glorifique o Pai de vocês que está nos céus. As pessoas vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Amém? E para encerrar, Filipenses 2, 13 e 15, na NVT. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Leve uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Amém? Então, irmãos, talvez Deus vá te levar nesses dias em alguns lugares bem escuros, bem treva, né? Para você ser luz
naquele lugar. Porque ser luz aqui é muito fácil, né? Um monte de luzinha, um monte de lamparina aqui, irmão. Tanta lamparina aqui, né? Um monte de lamparina aqui é muito fácil. Já tem, digamos assim, luz demais. Luz demais é até prejudicial, né? Então Deus vai pegar essas luzinhas aqui, essas lamparinas, daqui a pouco vai fazer o quê? Uma vai para um canto, vai para o outro canto, vai para outro canto. E durante a semana Deus pega as lamparinas e manda para um monte de lugar para quê? Para iluminar os ambientes, para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, que o Senhor, ó Deus, use as nossas vidas para o teu louvor e para a glória do teu santo nome. Eu oro, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, já tenha, ó Pai, acendido, ó Deus, muitas vidas aqui. E a nossa oração, ó Pai, é que o Senhor nos dê um coração humilde e quebrantado na tua presença, para que quando o Senhor nos levar, ó Deus, a lugares altos, que nós possamos brilhar e que nós possamos entender, ó Pai, que a luz, o brilho e a glória é do Senhor, para o Senhor, e para que o teu nome, Pai, seja glorificado em nome de Jesus. Abençoe cada vida que está aqui. Eu oro pela sua vida, você que veio aqui nessa noite em busca de um milagre, em busca de uma resposta de Deus. Nós, como igreja, já oramos neste momento e nós profetizamos bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Profetizamos em nome de Jesus um despertar do Senhor na sua vida e que você seja cheio da palavra e do Espírito Santo do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.